Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. A lição de segunda-feira nos traz um título: Cristãos providencialmente preservados. Nessa lição de hoje, a gente faz menção especificamente a cristãos que passaram por provações, mas que foram livrados. Agora, o que eu quero deixar claro aqui é que esse livramento não tem a ver com a isenção de sofrimento. Como eu quero dizer esse livramento? Ao Deus manter nesses cristãos uma fé viva, uma fé verdadeira, essa fé os livrou da morte eterna. Embora eles passassem por perseguição, por martírio, por sofrimento, por dificuldades. Mas isso não os isentou deles passarem ou terem a honra de alcançarem a vida eterna, alcançarem um galardão que Cristo quis lhes conceder. Isso porque fizeram uso do dom da fé que Deus lhe deu. Um exemplo, o mesmo Deus que protegeu Daniel da cova dos leões foi o mesmo Deus que também não isentou João Batista de perder a sua vida. Então há livramentos para um e não livramentos para outro, mas ambos tiveram a fé que lhe qualificaram para uma vida diferente. Então ambos estarão juntos quando Cristo voltar. A mesma coisa aconteceu com Paulo. Paulo estava ali e, diante da situação, foi decapitado. E olha quem foi Paulo, o maior escritor de toda a Bíblia, o homem que mais escreveu cartas no Novo Testamento. E a nível de livros, é o maior escritor da Bíblia em geral, de forma generalizada, né? Não a nível de escrita em si, mas em nível de cartas, de recomendações. Paulo foi o maior o maior escritor que nós podemos destacar. Agora, diante do que ele aconteceu, com a fé tão viva, ele chegou a dizer bem claro: guardei a fé. O mesmo Deus que não livrou Paulo, mas lhe concedeu uma fé que lhe qualificou, foi o mesmo Deus que também livrou os 3 amigos hebreus da fornalha de fogo. Então há livramentos e livramentos. E por que eu quero dizer isso? Deus nos qualifica com aquela fé que nos ajuda a nem sempre vencermos as provações aqui ou sermos livrados aqui, perdão. Não sermos isentados das consequências aqui, mas a fé viva que ele qualifica para o galardão eterno. A lição de escola sabatina dessa semana ela dá um salto, né? Ela começou na semana passada falando do céu, o conflito, aí veio para o conflito na terra, especificamente do Éden, e agora já leva para Jerusalém e a perseguição que todos ali passaram. Sabe, irmãos, uma coisa que me chama muita atenção: perseguição não é uma coisa fácil. Não é algo que as pessoas, que nós podemos dizer que gostamos de participar. Porém, diante da perseguição, a nossa fé ela é aquecida, acalorada. E a fé é que, de fato, a perseguição, de fato, é que nos qualifica que tipo de fé nós temos. A mesma perseguição que eu venho passar não é a mesma que você vai passar, mas iremos passar por perseguições. E aí cada um irá corresponder com a fé que Deus lhe deu. E por que eu estou dizendo isso? Naquela época, o povo foi perseguido e foi morto. Acontecerá a mesma coisa na volta de Cristo, antes de sua volta. Aqueles que serão chamados de 144.000, que passarão por tribulações e angústias, terão a qualificação de uma recompensa diferente. O texto sagrado fala que eles cantarão um canto que ninguém cantará, porque será o cântico de sua experiência. Mas o que aqui me deixa bem satisfeito é que Deus, em meio a tudo que ele faz, ele não muda os seus planos com o seu povo. O autor aqui da lição colocou assim: ele altere seus planos, né? Embora às vezes ele altere seus planos com base em nossas escolhas, seu plano final se cumprirá. Sabe, irmãos, com todo respeito ao Mark Finley, eu prefiro dizer que Deus muda suas ações. O plano de Deus não muda. Deus nunca pega de surpresa. O plano dele é único. Agora, as ações decorrentes, a escolha humana, é que às vezes sofre alterações. Deus tem um plano único: salvar o seu povo. Esse plano, ele irá permanecer. Se o povo não quiser escolher, então as consequências do plano de Deus serão diferenciadas em relação àquilo que ele fez. Mas Deus sempre tem um plano, na minha concepção, um plano padrão, um plano único, porque Deus nunca pegou de surpresa. Embora eu entenda aqui a intenção do autor, quando ele descreve assim, embora às vezes ele altere seus planos, com base em nossas escolhas, seu plano final se cumprirá. Então seria um plano e outro plano? Bem, eu prefiro acreditar que Deus tem um plano só. Agora, as ações dele vão ser diferenciadas. Deus tem muitas ações, múltiplas, para cada situação que vem acontecer, mas o seu plano é único em relação a isso. E aqui, a lição da pergunta 3, eu queria só fazer esse comentário para fechar. Quando ele faz assim: o que a Bíblia diz sobre o cuidado de Deus? O Salmo 46, irmãos, é o salmo mestre,
Quando eu digo assim, o Salmo Mestre, Ellen White chega a descrever que esse salmo será cantado pelo povo de Deus após a perseguição, a angústia, o período de sofrimento, as pragas, quando acontecerá. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, ninguém nunca irá se esquecer disso. Esse salmo também foi o salmo que inspirou Martinho Lutero a escrever o hino, o hino Castelo Forte, do nosso hinário, né? Que eu acho que do hinário antigo era o 33. Quando ele fala assim, Castelo Forte é nosso Deus, refúgio e fortaleza. Sabe, quando ele chega a descrever a estrofe que diz assim, com fúria pertinaz nos segue Satanás, com artimanhas tais e astúcias tão cruéis, que iguais não há na terra. Ele sabia o que ele tinha passado, mas a inspiração que esse salmo lhe trouxe, lhe deu a garantia de que em meio àquela perseguição, Deus estaria com ele como refúgio e fortaleza. Que assim seja conosco também. Que Deus, portanto, lhe abençoe e que nós possamos ter a certeza de que seremos preservados com a fé que ele nos deu, mesmo que as consequências iremos ter que passar. Lembre-se da última bem-aventurança, né, do Sermão do Monte. A oitava e a nona bem-aventurança diz assim, ó, felizes os que passam por perseguição por causa da justiça, porque dos tais é o reino dos céus. E olha aqui o verso 11. Felizes são vocês quando por minha causa sofrerem zombaria e perseguição, e quando outros mentindo disserem toda sorte de maldade a seu respeito. Alegrem-se e exultem, porque é grande o vosso galardão nos céus. Que Deus, portanto, nos abençoe e nos dê essa dádiva de uma fé qualificada, que nos dê o devido livramento e que nunca se esqueçam. Cristo, verdadeiramente, nos preservará para a sua glória, mesmo que venhamos a passar por consequências decorrentes ao mundo de pecado no qual vivemos. Deus abençoe você e um ótimo dia em sua presença. Oremos ao Senhor. Querido Pai Celestial, obrigado pela esperança da Tua palavra, que sabemos que a Tua providência sempre será real. Dá-nos neste dia a Tua paz, perdoa nossos pecados e permanece conosco, Senhor. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Um abraço, Deus te abençoe e até o próximo estudo.